Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje um tema que é até um pouco meio... Muitas pessoas consideram chato, né? Porque é parte administrativa ali e também ainda não tem nada concreto, né? Mais uma questão de sondagens e de interesse, né? Mas segundo matérias, né, do UOL e do Diário do Peixe, duas matérias, né? O Santos sonda profissionais ali para ser o coordenador de futebol do departamento. Dois nomes bem diferentes, perfis bem opostos, enfim. E a gente vai falar sobre isso, vai debater sobre essa função, inclusive. Antes eu peço para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Muita gente chegou ontem com o vídeo do Kleber Xavier, né, aqui no canal, acho que porque eu postei bem rápido, né? Mas enfim, agradeço todo mundo que chegou, todo mundo que já está aqui. Se quiser também se tornar membro, tem aqui embaixo, seja membro do canal. E também, se quiser, tem o meu segundo canal, Garden Futebol Internacional, onde obviamente eu falo mais de futebol internacional, mas também de futebol brasileiro muitas vezes. Enfim, se você quiser, fica sempre no final aqui dos vídeos ou na descrição também. Dito isso, beleza, vamos lá. Primeiro eu abro a matéria do UOL, a do Diário do Peixe não, as duas são de hoje, né? É que a do UOL foi mais cedo, a do UOL foi hoje 5 horas da manhã, né? E depois foi atualizada, né? A do UOL é que o Santos pensa em um dirigente boleiro, entre aspas, e avalia Vanderlei Luxemburgo, né? E aí mais para baixo até cita, né, que o Santos acertou com o Kleber Xavier e tal, que inclusive já deu treino hoje, né? Eu não quis até fazer vídeo, eu pensei em um videozinho até tipo 3 motivos para acreditar e 3 motivos para ficar desesperançoso. Mas como amanhã já é a apresentação do Kleber Xavier, inclusive 12h30, já vai ter um vídeo sobre ele, então acho que pô, ia ficar muito repetitivo, né? 3 dias seguidos, enfim. Então, só para falar, né? Ele já treinou hoje, vai ser apresentado amanhã, dá treino amanhã também, estreia contra o CRB quinta-feira, 6 horas da tarde, pela Copa do Brasil. Voltando, né? A matéria do UOL ainda diz que o Lucha é um grande amigo do Marcelo Teixeira e estaria disposto a ajudar sem ser na área técnica, né? Porém, essa movimentação divide opiniões do clube, né? O Santos entende que o Lucha pode ajudar muito com sua experiência, mas tem dúvidas sobre a organização do futebol. O departamento já está cheio. Guardem essa frase porque eu vou voltar nela. Tá, beleza. Ele seria um elo entre presidência e o elenco, mas tem uma fama de centralizador. Beleza. Aí eu vou para a matéria do Diário do Peixe, que fala que o Santos sondou o Paulinho, ex-volante, né, do Corinthians, do Barcelona, né? Chegou a jogar no Barcelona, não sei se você lembra, foi só um ano, né? Mas enfim, Tottenham, enfim. Para essa função. O Paulinho está trabalhando nessa função atualmente no Mirassol, né, desde o final do ano passado, quando ele se aposentou oficialmente, né, e assumiu lá a função do Mirassol em dezembro, né, começou a trabalhar efetivamente ali em janeiro. Claro, é um perfil diferente porque é bem mais jovem, o Paulinho acabou de encerrar a carreira, e por isso o Santos pensava no nome dele, né, por ser um cara que enfrentou muitos desses jogadores do atual elenco, jogou junto com vários também, inclusive. E aí seria uma linguagem mais atual, digamos assim, né? Uma geração próxima ali, né? O Lucha já é uma geração bem mais passada, vocês entendem, já está no futebol há muito mais tempo. Enfim, no Mirassol, o Paulinho atua como elo entre jogadores, comissão técnica e diretoria, além de participar da negociação de reforços. A ideia do Santos é justamente contar com um coordenador técnico que faça essa ponte interna do clube, servindo como figura de ligação entre os setores. Aí fala lá que ele encerrou a carreira e tudo mais, chegou a estudar no Mônaco com o Thiago Escuro, né, que é brasileiro e SEO lá, enfim, beleza. Aí eu volto aqui, a função de coordenador técnico, o que é exatamente, né? É mais ou menos essa descrição que o Paulinho faz lá no Mirassol, tirando a parte de participar de negociações. Normalmente, o coordenador de futebol, o coordenador técnico, ele é justamente esse elo ali entre comissão, diretoria, comissão e elenco, de repente, ou o próprio elenco e diretoria, para tratar algum problema que precise. É o representante ali. Por exemplo, se tiver algum problema, sei lá, de atraso salarial, o capitão provavelmente vai falar com ele, provavelmente os dois irão juntos até a diretoria, até o presidente, enfim. Esse tipo de função. Também tem a função de avaliar o dia a dia, avaliar o trabalho. Por exemplo, o Grêmio anunciou até, né, recentemente o Felipão como coordenador técnico. E aí ele até falou que não vai ter autonomia no time, mas na descrição lá do trabalho era perguntar, tirar dúvidas, entender as ideias. É exatamente isso que faz o coordenador. Ele acompanha o dia a dia do trabalho, ele vai chegar no técnico, dar um toque e falar, me explica aí que eu não entendi, por que você fez isso? O técnico vai dar a informação, vai explicar e beleza. O coordenador ele pode até dar uma ideia, mas ele não interfere no time, não interfere na escalação, obviamente. Isso é trabalho do técnico e da comissão.
Ou pelo menos não deveria, né? Se o coordenador faz isso, tá errado. Então, essa é a função. O Muricy faz no São Paulo, por exemplo. O Muricy é coordenador de futebol do São Paulo já tem 4 anos, né? Não são todos os clubes que têm essa função, tá? O Palmeiras, por exemplo, não tem. O Palmeiras tem um diretor de futebol, que é o Anderson Barros, tem um coordenador da base, que faz a transição, inclusive a do Felipão no Grêmio é mais ou menos isso também. Conta com isso, a transição da base para o profissional. Supostamente é o que o Léo, ex-lateral esquerdo, está fazendo hoje também. Vale lembrar, ele ainda está no clube e está nessa função. Inclusive o press kit da base, ele fala exatamente isso. Que o Léo é coordenador da... Eu vou até abrir aqui de novo exatamente, mas tenho quase certeza que é isso. Até porque eu vi semana passada. Mas enfim, vou confirmar. Então, não são todos os clubes que têm essa função. E o Santos tem um departamento cheio, como diz a própria matéria do UOL, né? Tô olhando aqui, o Léo é o coordenador de transição, pronto, faz essa função na base, né? O coordenador técnico é o Rodrigão. Enfim, aí a gente volta aqui na matéria do UOL e fala, o clube da Vila Belmiro conta com muitos funcionários nessa parte. Tem o CEO Pedro Martins, tem o gerente de futebol Guilherme Souza, lembra? Aquele que veio do Coritiba, ele não costuma aparecer muito, mas ele está sempre nos treinos ali também. O gerente técnico, que é o Fabrício Vasconcelos, que é aquele com passagem pelo Atlético Paranaense e tudo mais. O gerente de mercado, Thiago Gasparino, é uma função bem diferente, tá? O gerente de mercado, ele coordena os analistas de mercado. Mas, na matéria do UOL, diz que eles participam das decisões do futebol. Assim como o César Sampaio, que é auxiliar fixo aí do clube, participa das decisões, não significa que ele manda, é só dar a opinião dele. Então, assim, desse panorama todo para questionar. O Santos precisa dessa função? Se precisa, o departamento é um pouquinho inchado, né? Eu até acho que seria mais interessante ter um cara desse do que ter, por exemplo, um gerente de mercado e um gerente técnico. Não que sejam necessariamente funções iguais, mas quando você tem um CEO e 2 gerentes ali que fazem mais ou menos a mesma coisa, não vejo muito sentido, entendeu? Meio que fica pessoas para a mesma função. Aliás, gerente de mercado não, desculpa, falei errado. É o gerente de futebol e o gerente técnico. São coisas parecidas, mas não são a mesma. O gerente de mercado, como eu falei, é um pouco mais diferente aí. Então, assim, não entendo muito bem. Mas, beleza, se forem trazer, aí teria que se questionar, né? Os perfis aí citados. O Lucha é um cara muito experiente, mas é um cara que enxerga o futebol de uma maneira diferente. Você vê as declarações dele, a forma como ele pensa futebol, pelo menos na minha visão, claro, é uma forma atrasada, uma forma que hoje não dá tão certo. Mas enfim, nunca fez exatamente essa função também, né? Seria uma novidade na carreira dele. O Paulinho é o contrário, né? É um cara que é atualizado em questão de acabou de jogar, passou pela mão de grandes técnicos e certamente adquiriu, espero pelo menos que tenha adquirido algum conhecimento, conceitos, não necessariamente para trabalhar como técnico, mas conceitos para trabalhar no futebol atual. Só que, aí também tem o outro lado, um cara muito jovem, né? Um cara que acabou de encerrar a carreira, de repente não vai ter experiência para lidar com algumas situações. A gente pode lembrar do caso do Edu Dracena, claro que o Edu era o gerente de futebol, né? Tipo, era meio que só ele naquela época, né? Teve em alguns momentos lá o Guilherme Lippe, né, com ele, mas também era uma função abaixo, enfim. Agora ele teria aí justamente essas outras tantas peças aqui que eu falei. O Guilherme Souza, o Fabrício Vasconcelos, o Pedro Martins, enfim. Mas talvez tenha alguns problemas. Enfim, o grande ponto aqui que eu quero levantar eu entendo essa função ser feita no clube, mas eu espero que seja de uma pessoa que tenha mais capacidade justamente para analisar o trabalho, para questionar. Porque quando você coloca visões tão diferentes, vamos supor que seja o Lucha. Um cara que enxerga o futebol de uma maneira tão diferente do considerado ideal para atualmente, como é que ele vai debater com o técnico atual ideias ou passar ideias dele? Enfim, não vai fazer muito sentido, sabe? Não vai linkar. Assim como o outro lado também a gente pode falar, o Paulinho é um cara menos experiente, como eu estou falando, de repente ainda não tem o necessário para fazer essa função. Certamente para ser o elo ali entre elenco e direção, acho que os dois serviriam. Até acho que o Paulinho nesse caso encaixaria melhor para ser o elo de transição mesmo. Mas para fazer a outra parte, a parte técnica, eu já acho mais difícil.
Enfim, de qualquer forma, é um departamento bem inchado, né? Muita gente para mandar. Então, eu acho que o Santos poderia pensar bem sobre essa escolha. Se realmente a fizer, talvez definir bem os cargos ali. Infelizmente, aí a gente bate nessa tecla aqui, a gente não tem tanto acesso para poder perguntar para o presidente ou para o próprio Pedro Martins, será que amanhã ele vai estar na coletiva, um dos dois? Seria bom não, tem que estar, né? Um dos dois para apresentar o técnico, mas eu acho que eles, se estiverem, não irão responder perguntas também. Mas para explicar, né, esse organograma do clube, como é que é, quais são as atribuições, mais ou menos, de cada um. Claro que também passaria muito tempo na coletiva explicando, né? Mas para dar uma base geral, porque realmente eu particularmente não tenho tanto conhecimento dessas áreas, só falei aqui, por exemplo, sei o que o coordenador de futebol faz, tentei explicar, mas certamente tem muito mais atribuições dos outros cargos. Mas seria importante ser bem explicado o que acontece, até porque, e aí vai uma crítica final aqui, quando você abre, por exemplo, o site do Palmeiras, tem lá abas elenco, comissão técnica, núcleo de saúde, analistas e administrativo. Tudo bem separadinho, com todo mundo que trabalha lá. E o que faz, né? Essas pessoas também. No Corinthians, é um pouco menos organizadinho, mas tem lá também a listagem toda. No Santos não tem. O Santos tem no Press Kit até. O Press Kit manda e tem lá que trabalha nessas funções ali mais próximas do futebol. Mas não tem todas também. Enfim, acho que poderia ser melhor explicado. Mas tudo bem. Se fosse para contratar um cara, quem vocês prefeririam? Um cara muito mais experiente? Um cara muito mais jovem? Ou um meio termo ali? Eu até nem falei, mas eu gostaria de um meio termo mais, né? Um cara que estivesse um pouco mais atualizado, mas que também não tivesse acabado de encerrar a carreira? Não sei. Pode ser que os dois sejam grandes coordenadores, se descobrindo em uma fase muito diferente da carreira, né? O Lucha é muito mais velho, o Paulinho muito mais novo. Mas é aquilo, né? A gente está arriscando bastante nesses últimos tempos. Técnico sub-20, técnico profissional. Para que no dirigente também, no coordenador de futebol também. Né? Enfim, até amanhã, pessoal. Valeu.